Bem, a questão que eu vou abordar hoje é da lista 4 de Fundamentos da Matemática, né? Foi solicitada por um colega que estava tendo dificuldades nessa questão. A lista 4 todas são problemas um pouco mais complexos, mas cuja solução exige abordar as propriedades trigonométricas dos triângulos retângulos, né? Então, essa questão diz o seguinte, que a figura a seguir, que é essa daqui, é um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero de 10 raiz de 2 centímetros de lado e cuja altura mede 5 centímetros, né? Então, antes de terminar o enunciado, vamos ver aqui do que se refere. Aqui está a figura do prisma triangular, né, que é um prisma de base triangular, e ele diz que a base é formada por um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, sabemos que é um triângulo onde todos os lados são iguais, né? Mas aqui, apesar da figura não indicar, né, essa igualdade dos lados por conta da perspectiva, a gente não deve se prender muito ao formato do desenho e sim ao enunciado, né? E ele diz que a altura desse prisma mede 5 centímetros, ou seja, cada um desses segmentos aqui, ó, CF quer dizer mede 5 centímetros, AD mede 5 centímetros e BE também mede 5 centímetros, né? E os lados do quadrado, do triângulo, cada um deles vale 10 raiz de 2, só não vou colocar aqui para abordar mais embaixo, né? Ok, aí diz que M é o ponto médio da aresta DF, né? Esta aresta DF, ponto médio, o ponto que está bem no meio da aresta, né? O seno do ângulo BME ou seja, ele está pedindo para calcular o seno do ângulo BME. Então, do triângulo que é formado aqui, ó, entre B, M e E. O ângulo BME é justamente esse ângulo aqui, né? Vou fazer uma figura separada para a gente estudar isso melhor. Então, a solução é o seguinte. Primeiro, lembrando do conceito de triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais, e a gente já tem a medida de cada um desses lados, que é 10 raiz de 2, 10 raiz de 2 e 10 raiz de 2, né? Todos os lados são iguais, portanto todos os ângulos também são iguais, cada um medindo 60 graus, né? Então, é o seguinte, por que é interessante ver esse conceito? Porque ele diz aqui que esse triângulo da base, que é o mesmo desse triângulo aqui de cima, é um triângulo equilátero e ele dá esse ponto M como ponto médio, né, desse triângulo. Acontece que quando a gente liga, faz aqui a liga do ponto médio com o ângulo que está oposto a ele, no caso do triângulo retângulo, esse ponto médio coincide com a altura, né? Então, esse triângulo aqui eu vou representar por este triângulo aqui, já que se trata de um triângulo equilátero, ok? Então, essa altura aqui, ó, entre esse lado medindo ME, corresponde à altura desse triângulo, onde aqui é o ponto M e aqui o ponto E, né? E os outros são F e D, né? Só para ficar claro que eu estou me referindo com esse desenho a esse triângulo aqui da base, ok? Então, como ele quer o seno desse triângulo formado aqui BME, eu vou precisar calcular esse lado EM, porque eu já tenho o valor desse lado aqui, que é de 5 centímetros, né? Então vamos nos concentrar em achar esse lado EM. Calcular esse segmento de reta aqui EM, como eu acabei de mostrar, é equivalente a calcular a altura desse triângulo aqui. Vou representar a altura por H, que é a notação geralmente utilizada nos livros, certo? Então, como que eu vou calcular a altura de um triângulo equilátero? Há uma fórmula que possivelmente vocês viram no ensino médio, que diz que a altura é igual ao comprimento do lado, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 2, né? Mas o lado a gente já sabe quem é 10 raiz de 2. Então bota aqui 10 raiz de 2, multiplicado por raiz de 3, dividido por 2, né? Então a altura mede 10 dividido, como está tudo multiplicando, eu posso dividir o 10 pelo 2, que sobra 5, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6.
Então a minha altura mede 5 raiz de 6 centímetros. Né? Então, esse triângulo que eu desenhei aqui do lado é o alvo da nossa investigação. Eu já calculei aqui o segmento EM, que me interessava. Acontece que esse triângulo BEM formado aqui pode não parecer, mas ele é um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque esse segmento aqui, ele é perpendicular a todos os pontos desse triângulo aqui da base, né? Portanto, ele é perpendicular a esse segmento aqui também. Eu vou representar esse triângulo BEM para ficar mais claro que se trata de um triângulo retângulo aqui nessa figura que eu desenhei ao lado. Então aqui é o ponto M, aqui é o ponto E e aqui o ponto B. O próprio problema me dá que BE vale 5 centímetros. Então vamos colocar aqui 5 centímetros. O comprimento EM eu calculei nessa figura ao lado, que corresponde à altura desse triângulo equilátero da base. Então vou colocar aqui, ó, EM mede 5 raiz de 6 centímetros. E ele quer, qual o objetivo do problema? É calcular o seno do ângulo BEM. O ângulo BEM, BME, que corresponde ao seno desse ângulo aqui, seja ele qual for. Né? Mas, lembrando que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Cateto oposto representado por CO, a hipotenusa como IP. E eu tenho o valor da hipotenusa? Ainda não. Então precisamos calculá-lo a partir dessas medidas dos catetos adjacentes. Né? A fórmula da hipotenusa, então o valor que eu quero encontrar, que eu vou chamar aqui de x, é o seguinte: x pelo teorema de Pitágoras, o hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? 5 ao quadrado, 25. 5 raiz de 6 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 6 ao quadrado, 6. Então, continuando a conta. 25 mais 25 vezes 6, que dá 150. Né? 150 mais 25, 175. Então, x ao quadrado é 175. Logo, x é a raiz quadrada de 175. Né? Existe raiz quadrada exata de 175? Bom, acho que não, mas para isso a gente pode fazer aqui, pega uma folha aí no canto e você faz a fatoração do 175. Né? Ele divide por 2? Não, porque é um número ímpar. Divide por 3? Vamos ver, 8 também não, porque a soma dos algarismos não é divisível por 3. Então ele divide por 5 por terminar em 5. Né? 175 dividido por 5 dá, deixa-me ver, 20 e 15, né? 20 mais 15, 35. Dá 35. Que dividido por 5 dá 7. Que dividido por 7 dá 1. Portanto, 5 ao quadrado vezes 7 é a fatoração do número 175. Então vamos escrever aqui x, que vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 7, né? E, portanto, x dá raiz de 5 ao quadrado, então 5 sai da raiz e o 7 permanece. Então o valor da hipotenusa x é 5 raiz de 7 centímetros. Ok. Com isso agora, tendo o valor da hipotenusa, eu consigo calcular o valor do seno do ângulo BME. Então, esse ângulo eu não conheço, vou chamá-lo de alfa, só para tornar a nossa notação mais simples. Né? Seno de alfa é cateto oposto, 5,
sobre a hipotenusa x, que calculamos aqui ser 5 raiz de 7, certo? Aqui, 5 raiz de 7. 5 em cima sozinho, 5 multiplicando embaixo, eu posso cancelar esses números. Vai ficar apenas 1 sobre raiz de 7. Aqui nós podemos racionalizar, porque não é muito comum deixar um radical no denominador de uma fração. Então a gente multiplica por raiz de 7 em cima e raiz de 7 embaixo, para poder cancelar essa raiz de 7 que aparece no denominador. 1 vezes a raiz de 7, raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, raiz de 49 é 7. Então podemos colocar raiz de 7 sobre 7. E essa é a resposta final, que na lista está no item B da questão. Certo? Então assim, eu espero ter ajudado com essa e outras questões de abordagem semelhante. E à medida que forem tendo dúvidas, podem solicitar aí que eu ou resolvo se a questão for muito complexa, ou então pelo menos dou uma dica para vocês iniciarem os cálculos, ok? Então, até a próxima.